Que bom que você está aqui. Amém? Eu sei que o Senhor vai falar hoje, como Ele já tem falado. Eu só queria que você ficasse mais um pouquinho em pé, para que nós orássemos. Amém? Orássemos para que o Espírito de Deus, Ele viesse falar, sondar o teu coração. Porque só Deus sabe o que você precisa. Eu não vou falar nada de mim. Vou falar do que Ele quer que eu fale. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde, esse dia. Desde ontem, Senhor, quando o Senhor começou a falar, e o Senhor falou poderosamente através da vida da sua filha, que hoje, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade, porque como já foi declarado, o Senhor é o presidente dessa igreja. Nada queremos, nada somos sem a tua presença, sem o teu querer, sem o teu mover. Que o Senhor venha sobre cada vida aqui, e o Senhor desperte o espírito de cada uma, que o Senhor sonde o coração de cada uma, para que o Senhor venha dar aquilo que é necessário, porque como eu orei, como nós temos orado, o Senhor sabe o que cada uma necessita, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E nós aqui como igreja, como representantes de Cristo, declaramos que Satanás não tem poder sobre este lugar. Este lugar é santo, este lugar é separado, este lugar, somente a manifestação da presença do Espírito do Senhor sobre cada vida agora, Senhor. E nós pedimos um exército de anjos de guerra, intercessores, anjos com o escudo da fé em volta dessa igreja, contra todo dardo inflamado, toda a maquinação das trevas seja desfeita, tudo aquilo que o inimigo queira roubar, interferir, tirar daquilo que as tuas filhas têm para receber, ele não tem poder, ele não tem direito, porque este lugar aqui, somente o Senhor reina, somente a sua vontade vai ser feita, porque eu declaro, na autoridade de Jesus Cristo, que nenhuma vida vai voltar da mesma maneira, nenhuma vida, Senhor, como Moisés falou, se o Senhor não fosse, ele não queria ir, eu também disse a mesma coisa, nenhum momento eu quero estar aqui, se não for o Senhor comigo, porque somente o Senhor tem algo para falar para a igreja, eu não tenho nada, mas o Senhor tem, que se cumpra tudo aquilo que o Senhor vai falar, queira falar para cada uma aqui, e nós te pedimos, Senhor, que seja como o Senhor quer, em nome de Jesus, amém? Só mais uma coisa, fala comigo assim, toda honra, toda glória, todo louvor, seja ao Senhor Jesus, e aplauda Ele mais uma vez, por favor. Amém. Nós estamos um pouquinho atrasada, mas tudo vai dar certo. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Pode se sentar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse em 2 Reis, e você deixa ela no seu colo meio que aberta, porque nós vamos dar uma passeada, porque só o Senhor, né, para falar conosco. Então, a Bíblia tem que estar aberta, põe no seu colo, deixa ela mais facilitado possível para você manusear. 2 Reis 4. Nós vamos falar sobre fé. Eu vou falar sobre fé. Nós, porque é o Espírito Santo, amém? Então, eu vou falar sobre fé, que é algo que Deus tem trabalhado e tem feito muito em minha vida, através do que eu tenho passado. E Deus tem me levado a um nível mais alto de fé. E eu queria compartilhar, eu queria que isso viesse sobre a vida de cada uma, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então, aqui nós temos lá, 2 Reis, todo mundo achou? Não peça ajuda aos universitários. Porque é muito bom acompanhar a palavra do Senhor, amém? 2 Reis 4, a partir do 8. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia, vindo ele a passar ali, retirou-se para o quarto e se deitou.
Então disse ao seu moço, Geazi, chama essa sunamita, chamando a ela, se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale em teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então ela quis dizer, não preciso de nada. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando se fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia até com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe, para variar, né? Desde lá. Leva para a mãe, porque a mãe... Gente, eu aprendi uma vez com uma grande mulher de Deus. A mulher é os 3 pilares. O marido é um, mas ele é o cabeça. É você que muda a história dentro da sua casa. Mulher. Né? Então, continuando aqui. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Não, pulei o 20. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e um das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Ela disse, não faz mal. Então fez ele abaldar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Mais uma vez, parando aqui, esse lugar de onde a sunamita morava, até o local que ela vai caminhar, pelos historiadores, tem 50 quilômetros. Ela vai até o Monte Carmelo. Partiu ela, pois, e foi com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai, tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu, e não me manifestou. Disse ela, pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu um aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, entrou, fechou a porta e sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse, toma teu filho. Então ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostou-se em terra e tomou o seu filho e saiu. Então, aqui nós vemos uma história de fé, de sobrenatural, e sempre quando eu leio algo assim na Bíblia, eu me
me coloco no lugar dessa pessoa. E eu creio que é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós vamos e vivamos essa história. Porque essa mulher aqui, ela tinha tudo, não tinha um filho. O profeta ficou sabendo disso e ele declarou e se consumou o que ele declarou. Mas um dia essa criança morreu. E aquilo foi um caos, porque ela falou assim, eu pedi alguma coisa para você? Não. E por que você me dá e agora tira? Porque ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus, por isso que ela construiu aquele quarto, por isso que ela levou aquele homem a morar na casa dela, porque ela viu Deus e sabia que ele era a boca de Deus. E ela não foi em outro lugar, em nenhum momento ela não foi desesperada, nem se lançou sobre o marido, nem fez nenhum comentário. Como você está? Está tudo bem. Um filho morto, 50 quilômetros no lombo de um jumento, eu penso que deve demorar um pouquinho para chegar lá. E ela encontrou o moço, o servo do profeta, e está tudo bem. Nessa atitude dessa mulher, ela mudou a história. E ela está aqui na Bíblia, para ser exemplo para nós. Então, a fé, a determinação da sunamita, em meio à tristeza, em meio à morte, resultou na restauração do filho dela. Então, aqui, muitas vezes, nós estamos querendo as coisas para ontem, o mediatismo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Isso é um caso muito sério, e cada vez nós estamos correndo mais para isso, porque está tudo num toque de tela, num toque de micro-ondas. E algo que Deus vai trabalhar conosco é fé. É fé. Porque está se estreitando. Todos nós estamos vendo como está se estreitando. E sem fé vai ficar muito difícil. Eu te falo e falo de carteirinha. Vai ficar muito difícil. Porque aqui essa mulher, em nenhum momento ela vacilou, ela pensou, ela falou, aquele homem resolve o meu problema. Aquele homem lá é o homem que foi usado por Deus, foi boca de Deus, e meu filho está morto. Se tem algo quem pode fazer algo é ele. É o próprio Deus, o qual o usa. Então, muitas coisas nos levam a lembrar aqui, eu falando disso, eu fico muito apavorada quando pessoas, em toda e qualquer situação muito pequena, chegam até nós, até pastores, líderes, intercessores, e você entende que é Deus trabalhando com ela, e ela acha que a gente vai ser o caminho, né? A gente mostra o caminho. E muitas vezes Deus vai trabalhar justamente naquela ansiedade, naquela falta de fé. Muitas mulheres não têm recebido o melhor de Deus ainda, porque não têm agido sobre fé, não têm crido. A fé que nós temos tido é uma fé muito natural. É muito comum, até o ímpio lá, gente, se você perguntar uma pessoa lá fora, todos creem em Deus. A grande maioria. Se alguém falar para você, tiver 10% de ateu, tem um monte de pessoas que falam que crê nesse Deus. Mas como que é essa crença? Como que é esse acreditar? Você está me vendo aqui, que cor que eu estou? Eu estou de azul, né? E para mim, eu tenho mais uma cor. Porque eu creio. Porque todos os dias eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo. Todos os dias. E eu creio que esse sangue está sobre mim. Porque muitas vezes eu tenho caminhado na rua e muitas coisas se levantam, aparecem, eu já sinto pelo discernimento. E muitas vezes as pessoas falam, você não tem medo? Eu tenho, mas eu enfrento. Porque o sangue de Jesus, se o sangue está sobre a minha vida, se eu tenho uma muralha de fogo e se eu tenho anjos de guerra, você acha que vai adiantar a polícia? Você acha que vai adiantar uma cerca de arame, cachorro desse tamanho? Não vai. Então eu creio muito. Todos os dias eu coloco o sangue do Senhor no meu portão. Todos os dias. E eu sei, você não vê, mas eu vejo pela fé.
O sangue de Jesus está naquele portão, a unção que despedaça todo jugo. Porque eu tive que fazer isso mais de 7 anos, sem cessar, porque senão eu não tinha paz dentro da minha casa. E eu acreditei demais naquilo, eu acredito demais, demais. Então, olhando aqui para a Sunamita, essa história aqui, um dia, a pastora Marimita ia dar início a um congresso de libertação para crianças. E a Eduarda e mais umas 7 ou 8 meninas iam fazer uma dança, mas elas iam entrar marchando com um cabo de vassoura. Mas o cabo de vassoura ia ser todo eles, era como se fosse, né, algo profético. E o Edgar ficou incumbido de envolver o cabo de vassoura com um papel dourado, bem bonito, fazer um acabamento. E era a véspera do Dia das Mães e meu filho queria saber o que eu queria de presente. E ele saiu, o Bruno e o Ed, para comprar um presente. E eu fui assim na frente, na janela, dar tchau, e perguntar se ele estava com cinto de segurança, né, que lá de cima dava para mim ver. Mãe é sempre assim. E eu fiquei assim olhando, porque meus filhos têm 10 anos de diferença. Eu pensei que ia ser mãe só de um filho, e Deus me deu 3, que isso também é um milagre. E daí eu olhei assim e eu escutei uma voz. Olha e se despede. Você acha que isso é voz de Deus? Você acha que isso era uma voz minha? Não. Eu fiquei assim, falei, não. Essa voz já, falei assim, está repreendido, está cancelado. Eu entrei no meu banheiro, o Edgar estava encapando aqueles cabos de vassoura. Eu entrei no meu banheiro e falei, Senhor, porque ali no momento não adiantava falar para o Edgar. Ele não entendia, ele estava, né? Ele não me acompanhava no discernimento, no conhecimento, porque fazia pouco tempo que ele tinha vindo para a igreja. Eu falei, Senhor, quando eu fui almoçar agora há pouco, nós almoçamos 1h30, 2 horas, e agora é 5, nós oramos, porque sempre sábado e domingo eu faço uma oração meia comprida, não chega a esfriar a comida, mas eu faço porque é a hora que eu estou com a família. E eu falei assim, Senhor, eu orei. Eu pedi o sangue do Senhor, o Senhor lembra sobre meus filhos? Eu pedi anjos de guerra, eu pedi a muralha de fogo, mas eu peço agora, Senhor, se há um projeto arquitetado nas trevas, o Senhor reforça, mais anjo lá com meus filhos. Mas onde eles forem, Satanás não vai tocar. Eu entrei no descanso, isso era 5, 7h30 começar o congresso. Poucos minutos antes de vir, o telefone toca. O Bruno, bem agitado. Eu falei, tá tudo bem, Bruno? Tá tudo bem, mãe. Ele também não quis falar com o Geazi, ele quis falar direto com o Eliseu. Tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem? Tá, Bruno, o que aconteceu? O papai está no banheiro. Mamãe, eu preciso falar com o papai. Eu falei, o que aconteceu? Eu bati o carro. Aí eu parei e falei assim, aí eu escutava outra voz, do diabo novamente, pergunta como está o outro. Aquilo gelou, sabe? Porque eu estava ouvindo a voz do Bruno. E ele falava assim, pergunta como que está o outro. Eu falei, eu não pergunto. Não era Deus, eu não vou obedecer voz do diabo. Eu falei, eu tenho certeza que o Ed está vivo. Eu entreguei o celular e falei, estou indo na frente. O Edgar falou, eu vou lá socorrer o Bruno. E eu vim para cá. E aí eu falei, a Eduarda não vai deixar de apresentar e eu não vou deixar de participar desse congresso. Quantas aqui faria isso? Esse é fé. Isso é a fé que Deus quer. Eu só lembrei desse diante de Deus. A Eduarda fez a apresentação, foi feita a ministração, acabou. A pastora Marimim ministrou. Eu recebi um renovo. Deus me tomou. E tudo que o diabo queria, né? Tirar a paz. Confiar em quem? Numa voz de quem?
eu lembrei que o Bruno tinha batido o carro quando eu e a Eduarda atravessamos essa rua aqui e 2 carros, diante de Deus, se chocaram naquele sinaleiro. Mas na hora, bateu, e eu falei, o Bruno, eu lembrei. E cheguei em casa, não tinha acontecido nada. O Ed estava vivo, o carro mal tinha um sinal. O ônibus, na altura lá do TRE, ele dá diminui a Marechal, e o ônibus jogou o Bruno, e ele foi para cima daquela, onde tem dos ônibus para descer as pessoas, o tubo, a estação tubo ali, e daí ele não teve espaço, ele não tinha muita experiência em direção, e ele foi jogado. Mas, aquele momento ali, eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu acreditei, como eu tinha orado na hora do almoço, como naquele momento que eu ouvi a voz de Satanás, porque muitas vão ouvir. Mas eu creio que eu prefiro que você ouça a voz de Deus. Mas você tem que aprender a discernir. Porque jamais Deus vai falar, quando o teu filho está saindo, olha e se despede. Jamais Deus vai falar assim, o teu filho está falando com você, fala a pergunta do outro. Em quem você está crendo? Nós estamos aqui, eu creio que tem algumas visitantes, mas mais de 90% somos mulheres que realmente temos uma vida com Deus. Mulheres cristãs, mulheres que conhecem o Senhor há algum tempo. Mas como que nós estamos vivendo? Como que você está? Você está crendo no sobrenatural? Porque o natural, está todo mundo vivendo. Aí fora está todo mundo no natural. Mas a fé, essa fé que Deus espera de mim, de você, ela só vem com intimidade. Ela só vem com vida com Deus. Com uma vida, como a pastora falou, é nos braços do Senhor. É uma vida entregue e acreditando e não olhando com os olhos naturais. O que você tem focado? O que você tem olhado? Qual é a circunstância que tem te prendido? Qual é a circunstância que o inimigo está fazendo você se focar naquilo? Se Deus fala que Ele é um Deus do impossível, e qualquer situação que se levanta na sua casa, qualquer situação que se levanta no seu casamento, qualquer situação que se levanta com seu filho, você fala para o mundo inteiro, menos para o Senhor. Muitas coisas, tem pessoas que não precisavam nem ficar sabendo. Essa mulher aqui, ela seguiu reto, ela sabia onde que ela tinha que ir. Pense você deixar um filho morto na cama, ele estava morto, ele não estava doente, ele não talvez estava acidentado, ele não estava com câncer, ele estava morto. Um filho, porque você quer que aconteça tudo com você, menos com o teu filho. Você quer se machucar no lugar dele, você quer que arranque um pedaço seu, mas não do seu filho. Não da sua família, aquele que você ama, porque você sempre acha que você é mais forte, você sempre acha que você pode suportar mais. Então, o sobrenatural de Deus é para aqueles que têm intimidade, para aquelas que buscam. Para o mundo aí fora é louco o que a gente acredita, é loucura. Para as pessoas, acho que a gente não tem o que fazer, eles acham que a gente não tem o que fazer para acreditar nessas coisas. Você vai falar do sobrenatural, você vai viver no sobrenatural, para certas pessoas você não pode nem comentar, porque eles vão querer te puxar o tapete. Eles vão querer jogar um balde de água fria. Eu passo por isso constantemente, gente. Eu tenho família, parentela. Então, para eles, eu sou louca. Mas Deus escolhe essas coisas loucas desse mundo. E Ele escolheu eu e você. E Ele está contando comigo e com você, para que nós venhamos impactar uma geração, para que nós venhamos deixar um legado. Você já parou para pensar qual o legado que você está deixando? Um legado de fé, um legado de sobrenatural, um legado de uma mulher que ao passar ali, fala, ali vai uma mulher de Deus?
Então, nós temos que mudar. Nós temos que crescer, amadurecer e o sobrenatural acontecer. Eu nunca me esqueço do apóstolo Coraiola. Ele diz que ele não suporta viver no natural. Ele quer viver o sobrenatural todos os dias. Todos os dias ele quer viver um milagre. E é isso que nós desejamos. É isso que nós devíamos desejar. O sobrenatural. O mundo está falando que não dá, dá sim. O meu Deus dá jeito. Né? Nós estamos vendo uma igreja de humanismo. Não é assim mesmo. Ah, Deus quer assim. Falta pouquinho, só não tem a santa. Está faltando pouquinho. É o intelectualismo, é o humanismo. Deus, não sei aonde que Ele está. Então, nós temos que acordar, porque nós temos que lembrar que nós somos cristãs. Nós temos que lembrar que nós somos mulheres de Deus, santas, separadas, mulheres que vão fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu quero. Meus filhos sempre me veem, eles me acham muito chata. Pode ter certeza, o Bruno, o Ed, a Eduardo me acham muito chata, não tem problema não. Mas eles sempre têm visto uma mulher que ora, uma mulher que fala, declara o sobrenatural, que crê, que confessa e que vive a palavra. É isso que importa. Hebreus, eu sei que todos conhecem essa palavra, mas vamos bem rapidinho para lá. Hebreus 11. Eu queria, porque a palavra do Senhor, quando eu e você lemos, ela tem muito mais ênfase. Quando eu e você paramos, porque muitas vezes nós não paramos para ler esses textos que nos parecem tão comuns. Esses textos que todo mundo fala. Esses textos que todo cristão conhece, mas não vive. Né? Hebreus 11:6 diz assim, de fato, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pare e pense nesse texto, mas pense, repense, medite. Aqui não vai dar muito tempo. Mas anote e pense, sem fé é impossível. Mas é essa fé que eu falei, não é essa fé natural que todo mundo tem lá fora, que Deus existe. Mas ele crê, lá fora estão acreditando que Deus está lá no céu, resolvendo os problemas lá, eclesiásticos lá no céu, e nós estamos aqui resolvendo a nossa vida. A fé que Deus quer e que tem muitos desagradados, porque eu creio assim, que se eu não estou agradando, eu estou entristecendo Deus. Pelo menos é a maneira que eu entendo em meu coração para interpretar se é que é possível entristecer Deus. Mas muitas vezes ele fala para a gente não entristecer o espírito dele. E ele fala que aqui, sem fé, é impossível agradar. E a fé que ele espera de mim, de você, não é essa fé que todo mundo tem, natural. É uma fé no impossível. Contra todas as circunstâncias, tudo aquilo que possa estar acontecendo. Ele não quer que eu confie no que eu estou vendo, que eu foque meus olhos naquilo que eu estou vendo. Porque antes aqui, no 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, eu espero, mas ainda eu não estou vendo, mas eu espero. É isso que Deus espera de mim e de você. Então, pense o quanto que eu e você podemos estar desagradando a Deus. Só nesse texto aqui. Só você parar e meditar que você tem feito tantas coisas. Você tem tomado tantas decisões. Você tem ido e vindo. Mas aquilo que Deus quer que você faça, o que você espere Ele fazer, antes de você se precipitar, antes de você tomar decisões. Ai, desculpa. Esse ar-condicionado é muito para mim. Nós oramos, aumenta aí a intercessão, pessoal, porque fé. Então, Deus,
Ele está esperando de mim, de você, algo realmente que venha a impactar. Algo realmente que muda uma história. Não algo que é comum. Porque o comum lá fora está cheio. E nós estamos falando para mulheres aqui que não são comuns. São mulheres especiais. São mulheres que querem e desejam, porque se estão aqui, vieram por causa desse Deus, porque querem mais dele. Tem sede e fome dele. Então, esse Deus está aqui para fazer isso. Isso que ainda não aconteceu, essa fé no sobrenatural. Uma fé que muda toda uma história. Então, a base do comportamento humano é a imitação. A gente vê, todo mundo imita, acaba imitando. A gente vê na moda, a gente vê muito. As pessoas querem ser diferentes, mas elas imitam. Agora eu pergunto para você, quem que você está imitando? A palavra diz que é para nós sermos imitadores. Então, Cristo, ele cumpriu tudo que Deus, que o Senhor preparou para ele. Ele cumpriu por quê? Ele creu e obedeceu. Ele creu. Então, ele espera que eu e você sejamos imitadores dele. Não nós viemos imitar aquele amigo que chega e fala que não vai dar certo, que casamento é assim mesmo, que filho é assim mesmo, e você acaba concordando com ele, e a tua palavra tem poder. E você não tem coragem de falar assim, não, mas o meu Deus, essa situação está assim, temporariamente. Temporariamente, é uma circunstância, mas não foque nessas circunstâncias. Peça ao Senhor olhos espirituais, porque o olho natural, ele vai focar, vai acreditar naquilo. Então, como que eu tenho andado? Como você tem andado? Preocupada com o quê? O que você tem se preocupado? Qual a inquietação? A inquietação mudou alguma coisa? A angústia, a ansiedade tem mudado alguma coisa? Não muda nada. Ela só serve para nos desviar o nosso olhar de Deus. A inquietação, a ansiedade, só serve para nos desviar do nosso olhar de Deus, da sua fidelidade, da sua justiça, para tirar o foco. É isso que a inquietação e a ansiedade faz. Aqui, 1 Timóteo, vamos mostrar uns tipos de fé. 1 Timóteo, eu queria que você abrisse a Bíblia. Nós já vamos apressar os passos. 1 Timóteo 1, 3 ao 5. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei. Peraí. Verdade, esse aqui mesmo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que é o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede do coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia ou de uma fé sem fingimento, uma fé fingida. Então, se aqui o apóstolo Paulo está falando isso aqui a Timóteo, o apóstolo Paulo, porque existe uma fé, porque aqui ele estava pedindo para ele, Timóteo, a demonstrar esse povo, porque eles estavam vivendo de uma maneira que era falso. Eles estavam ouvindo coisas e ele queria que ele não deixasse que isso acontecesse, tirando a fé verdadeira, naquilo que não era proposta de Deus. Então existe uma fé que ela é só uma máscara, tenho fé, eu creio,
mas não está crendo de verdade. Não tem pedido a Deus uma medida maior de fé. Porque nós temos que pedir. Muitas situações que nós temos passado, nós temos que pedir uma medida maior, porque Deus tem para dar. Se eu não pedir, eu não vou ter. E ele fala que nós ali, vai um pouquinho mais para frente, em Tiago, depois de Hebreus, vem Tiago, ali você está em Timóteo, Tiago 1, 5 e 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor coisa alguma. Então eu tenho que pedir as coisas acreditando, com fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou chegar, eu não vou conseguir. Em todo tempo, eu creio, conhece o Evangelho, quando Jesus caminhava, toda a cura, tudo que ele fez, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé. Eu nunca vi fé assim, a tua fé. Tinha pessoas que criam tanto que não precisava tocar, Jesus não precisava pôr a mão, eles acreditavam numa palavra liberada. Então, muitas de nós temos que viver nesse nível, quando uma palavra é liberada daqui. Não que não aconteça algo quando se impõe a mão, e muitas vezes é necessário se impor mãos, mas nem todas as vezes, porque Deus conhece o teu coração, Ele sabe como está o teu coração. Então, muitas vezes nós ficamos numa dependência de que, nossa, se a pessoa não pôr a mão, se a pessoa não fizer isso, e Jesus muitas vezes deu comandos. Aquela mulher do fluxo de sangue, se tão somente eu tocar na orla, na roupa dele, eu serei curada. Isso é fé, isso é o sobrenatural, e nós estamos falando de Jesus. E aquela mulher estava ali com Jesus mesmo, mas você tem Jesus. Eu tenho Jesus, eu vejo, eu sei que Ele está comigo o tempo todo. Então é nesse nível que Deus quer que nós chegamos, é uma fé no impossível, o impossível, porque depende de tudo que nós temos focado. Tudo. Eu peguei vários outros textos, se eu for falar tudo, eu quero que você volte em Romanos, volte a Bíblia ali e chegue em Romanos 4. Romanos 4, 18 ao 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa palavra aqui, em nenhum momento, Abraão, ele falou, né? Ele estava com 100 anos. Ele levou, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Eu creio que aqui fala até, não somente da idade, até mesmo dele ter condições físicas de fazer um filho. Ele não focou naquilo ali. Os olhos dele não focou naquela circunstância. Sobre fé, eu teria que, olha, eu fiz muita coisa, porque é tremendo falar de fé. É muito tremendo, mas o mais tremendo é viver. Viver essa fé. Você vê a história de Josué e Caleb. Quantos não conhecem essa história? Foram 12 espias. Qual foi o relatório dos 10? Não, o relatório, foram 12, não foram olhar? 2 creram, não foi? Mas dos 10, não tem, é gigante, não podemos, nossa, é muito perigoso. Eles se viram com que olhos? Como gafanhotos. Por quê? Eles focaram nas circunstâncias. Josué e Caleb não viram a mesma coisa?
ele viu a mesma coisa. Eles foram lá e viram as uvas, era tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Tinha gigante, tinha gigante. Mas ele não se viu como gafanhoto. Ele viu o Deus que ele servia. E é assim que Deus quer que eu e você veja, porque senão, gente, não vai ter graça. Né? Se você for gigante, e você for lá e matar todo mundo, o que Deus vai fazer? Deus pega os pequeninos. É aqueles que nada são. É aquelas que não têm força mesmo. Para que Ele mostre quem Ele é. Entende? É isso que eu queria que você entendesse. Deus não vai pegar uma pessoa, se Ele fosse pegar ali. Ele levou tudo aquele... Eles separaram lá, aquele povo, vai lá e vê. Né? Josué e Caleb, os 12 espias foram lá, a terra de Canaã. E o relatório? Não é a mesma coisa que está acontecendo com muitas de nós? Em situações que têm se levantado em nossas vidas? Pare e pense. Você focou o quê? Ali a circunstância. Você está olhando com olhos naturais. Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer. Você não está entendendo. E o mais ainda que eu falo para você é que a fé, ela caminha com perseverança. A perseverança, se você tem algo, você crê, mas Deus vai trabalhar, você vai ter que permanecer naquilo que Deus fala. Então, aqueles 10 homens, eles olharam e se viram como gafanhoto. Então, eu te pergunto, como que você tem se visto? Como aquela que nada é, que nada pode, que nada tem condições, que nasceu assim, vai morrer assim, como a pastora diz, Gabriela, né? A síndrome. O que você tem tomado para você? O que você tem decidido? Que o meu Deus, Ele pode resolver essa situação. Ele pode mudar essa história. Ele pode. Porque querendo Ele, quem vai impedir? E talvez essa situação que se levantou na minha e na sua vida, é para que seja uma grande vitória. É para que Deus te dê algo, mas Ele te leve lá no sobrenatural, para que você tenha uma história para contar, para que você tenha um legado para deixar, porque você só pode ser usada naquilo que você foi aprovada. Deus só vai te usar, só vai te respaldar naquilo que você foi aprovada. E Deus permite, nós não temos que perguntar, é para quê? É para que estamos passando isso? Quando a apóstola preparou, teve esse sonho desse congresso, e ela disse que ela me procurou para me ministrar, ela disse que teve uma guerra uma noite inteira, né, apóstola? E Deus queria fazer algo aqui de sobrenatural. E o inimigo não queria, porque Deus falava para que ela chamasse pessoas para ministrar, pessoas que passaram com situação, uma prova muito grande, com situações, com câncer na família, em situações que Deus mostrou a apóstola Cássia, mostrou a apóstola, e Deus falava para ela que eu também, e ela falava assim, mas a Leila, por que será? E ela não lembrava, pelo que eu passei com ele, não fui eu que tive câncer, foi o meu marido, e a minha filha tinha 8 meses, quando aquele diagnóstico, o pior tipo de câncer, o e eu estava amamentando a minha filha com 8 meses, quando eu recebi esse relatório. E a minha irmã, ela trabalhou 8 anos na Santa Casa, e ela ligou para mim para saber qual é o resultado, o exames, e eu abri e falei assim, olha, ela falou, olha, eu sei que o pior tipo é o endocarcinoma. Eu falei, é esse que está escrito. Ela ficou muda, e eu falei assim para ela, eu não creio que Deus me deu a educação para tirar. Eu não creio. E o meu marido teve o pior tipo de câncer. O meu marido enfrentou uma cirurgia que no mínimo duraria 4 horas. E ele tomaria uma bolsa de sangue, pelo menos. A cirurgia dele durou 2 horas, ele não tomou nenhuma gota. A história foi o dia mau? Foi. Foi uns dias maus? Foram. Porque eu tinha um filho de 3 anos e meio e uma filha de 8 meses. E só o Edgar trabalhava. E ele teve que parar, e teve que parar tudo. E ele teve que entregar muitas coisas para me resolver, e eu era aquela mulher que eu não sabia nem o número da conta bancária, nem cartão, nem nada. Eu tive que começar a resolver essas coisas. E ele ficou 15 dias internado, eu tive que tirar minha filha, desmamar. E eu lembro muito nitidamente a pastora Marimi,
ela foi no hospital, ela orou, ela guerreou, ela passou uma noite lá, a minha irmã passou outra, e a minha irmã pegou meus filhos, levou para casa e falou, você fica com o teu esposo lá, porque eles não acreditavam que o meu marido sobreviveria. Meu marido emagreceu 15 quilos em 2 dias. E a minha família toda, tira ele do hospital. Você é a mulher. Pensa, eu lembro da pastora Marimi indo, passando uma noite, orando, guerreando, porque eu não sabia guerra como eu sei hoje. Mas eu não me lembro de nenhum dia ter ido na casa dela, desesperada. Fui, pastora, nenhum dia. Minha líder, nova convertida, nenhum dia eu fui lá e falei, escuta aqui. E eu fui para Deus. Uma noite que eu peguei esse diagnóstico, eu dobrei o meu joelho e chorei. Eu falei, Deus, eu ungi o meu marido. Meu marido dormiu, eu não podia ungir ele não podia orar por ele não. Eu ungi ele dormindo. Eu ungi o colchão, o travesseiro, os lençóis. Eu falei, Deus, eu ungi. E o Espírito Santo, eu falei, eu repreendi, eu orei. Tipo assim, por que o Senhor permitiu isso? E o Espírito Santo foi tão doce como ele é sempre, tão educado. Ele falou assim, você nunca repreendeu o intestino. Eu orava por tudo quanto é coisa, mas o intestino. Então, por isso que é muito importante nós irmos no médico. Não é que ele vai curar. Quem cura é o Senhor Jesus. Mas ele vai mostrar onde que está o problema. E meu marido levou 6 meses sangrando para procurar médico. E depois que ele procurou, o problema é que ele não era convertido. O problema era a falta de perdão. Mas tudo isso Deus operou por causa de uma fé que muda uma história. Eu falei, Deus não deu a Edu tirar o Edgar. Eu acreditei naquilo. E o médico, ele falou assim, se eu falasse para você o que poderia acontecer com o Edgar, você não deixava, vocês não, porque no dia que o meu marido decidiu, ele foi só. E o médico queria que ele me levasse, porque ele falou, pode ter um problema sério. Vou falar para vocês, mulher, se estiver gravando, não sei, né, se vai ficar muito legal isso. Tá gravando? Tá bom, depois a gente vê. Aí, eu não fui, e o médico ficou muito preocupado naquela dia, porque eu não fui, eu tinha ido com ele em muitos médicos, fui procurar opiniões de muito. Ele falou, você tem menos de um mês para decidir. Aí, quando o Edgar já estava operado, em 2 meses nós tínhamos que retornar, e o médico, tá tudo bem, Edgar? Você está sentindo, tá tudo bem? Como é que ele pergunta, tá tudo bem? Né? Ele falou assim, você tá tudo bem? É porque o intestino, ele teve que ser tirado, a parte com câncer, então corta um corte muito comprido aqui, tira o intestino tudo para fora, e o câncer do meu marido foi no canal do reto. E para se cortar aqui, aonde passa o bisturi, é só Deus para guiar a mão do médico, para não passar num fio de cabelo que faz a... O meu marido tinha, faça as contas aí bem rápido, quem é bom de cabeça, ele vai fazer 60, aí 2 vezes 16, 40, ele está com 60, 40 e 44. Você imagina um homem com 44 anos, sem conversão, que tinha um ciúme doentio, que eu não podia sair na esquina, e se ele se tornasse impotente. Para e pensa. Porque o médico falou, Leila, é só Deus. E eu espero que ele tenha guiado a minha mão. Eu falei, ele deve ter guiado. Porque 2 meses o homem já estava. É por isso o problema aí de gravar, tá? Vocês jogam isso lá na internet, daí me compromete. Entendeu? Ele falou, ele podia ter trombose, ele podia ter isso, ele podia ter aquilo, podia ter aquilo. Eu falei, mas não vai ter nada. Então, você já imaginou um homem muito amargurado, com muita falta de perdão, 44, câncer, e se acontecesse isso, o que seria da minha vida? Mas Deus é muito bom. Ele só falou assim, filha, você não... Então, eu falei, Deus, o que eu posso fazer? O que eu vou falar para o Senhor agora? Eu não orei mesmo. Eu orei, eu até falo, volte e meia aqui, no Congresso do Perdão, até falei, vou fazer igual o apóstolo Rogério. Vou orar, repreendo tudo, de A a Z. Né? Expulso os demônios de A a Z. Então, com isso a gente aprende, com isso a gente cresce, com isso a gente amadurece. Então, Deus queria me levar em algo muito mais que eu não podia imaginar. Entendeu? Eu não era nem líder de célula. Eu pensava que Deus não... Mas aonde que eu ia ser uma líder?
aonde que eu ia ser pastora? Capaz que Deus vai chamar uma lerdinha. Eu era lerda para as pessoas. Eu não sabia muito, mas Deus, Ele quer pegar, as lerdas mesmo, entendeu? Para mostrar quem Ele é. Não é eu, não sou eu. Não sou eu que estou falando aqui, é Deus que está falando com você. Eu estou sendo boca de Deus por amor e misericórdia, bondade de Deus. Entende? Então, ele escolhe mesmo, lerda, louco, essas coisas loucas, essas coisas que não têm valor. Porque aquilo que eu fui aprovada, eu posso falar, eu posso, né? E eu quero hoje que essa palavra, ela fique muito profundamente no teu coração, para que você venha viver esse sobrenatural de Deus. Você não venha focar naquilo que o diabo está mostrando, a circunstância, porque a fé eu não estou vendo. Mas eu creio que eu saio ali na rua e pode acontecer, mas os anjos do Senhor estão comigo. Os anjos do Senhor estão me guardando, me protegendo, porque senão que fé é essa? Uma fé de dizer que eu creio, uma fé fingida que está no papel, uma fé que você só fala da boca para fora, e que na hora que está acontecendo você não ora, você não unge, você não declara vitória. A tua casa, muitas coisas têm se levantado, mas em nenhum momento você tem colocado Deus em primeiro lugar, tem ungido o teu filho, ou a tua filha, ou qualquer situação que está acontecendo, aí você vai primeiro lá com o homem, vai lá no natural, vai lá no médico. Como eu falo, não que não devamos fazer isso, nós temos, que como foi essa situação, se o meu marido tivesse sido primeiro, logo que ele começou a sangrar, ele não precisaria usar bolsa. O meu marido, por milagre, por misericórdia, ele teve um câncer no intestino, e foi no canal do reto. E para que ele pudesse, o doutor Eduardo falou, ele vai levar ela no altar. Eduarda com 8 meses. E eu, vai mesmo. Eu fui tomando posse, porque até o ímpio Deus usa. Eu falei, vai mesmo. Entendeu? Então, eu falei assim, ele teve que usar bolsa, por quê? É um trabalhar de Deus, eu não sei, o câncer no canal do reto, ele teve que tirar toda a musculatura para poder não ter perigo de retornar, né? E eu lembro que eu vi Deus trabalhando, porque o Senhor falou, você nunca repreendeu o intestino. Mas o doutor Eduardo disse que a situação que estava o câncer, o tipo de câncer, o tempo que ele levou para procurar, já era para ter pólipos, era para estar tomado. Então, a oração, porque eu repreendia fígado, eu lembrava do pâncreas, eu lembrava do baço, eu lembrava de tudo quanto é órgão, só não lembrava desse abençoado, mas era propósito de Deus. Amém? Então, vamos ficar em pé, teria muito mais coisas para falar, mas nós estamos um pouco atrasadas. E eu creio que Deus já falou, amém? Deus falou, e eu espero e tenho certeza que Ele vai continuar falando com você. Que você possa ter anotado esses textos, que você possa ter guardado um pouco disso que foi ministrado, que você guarde no teu coração, e que você realmente, né, possa desejar viver essa fé que agrada a Deus. Não é a fé que a pastora Leila quer, não é a fé que um líder teu, mas é uma fé que sempre você venha lembrar, que sem fé é impossível agradar a esse Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e você orasse ao Senhor, desejando uma fé, como essa fé de Abraão, como essa mulher, essa sunamita. Porque o diabo, ele quer tentar mesmo nos abalar, ele quer tentar nos entristecer, ele quer mostrar algo que não é verdadeiro, ele quer mostrar como as coisas estão no natural, mas você não é deste mundo, você está neste mundo, mas você não pertence a este mundo, você vive, amém, mulheres? Você tem que viver no sobrenatural. Peça ao Senhor, feche os seus olhos, enquanto vocês podem ir solando aí um louvor, para que você venha ter essa fé, como Abraão, ele não
deixou de ver que ele tinha o corpo amortecido. Ele viu a verdadeira circunstância que ele estava. Ele não falou, não, realmente eu posso tudo. Não, ele viu, o corpo estava amortecido e que só um milagre, só Deus para fazer, para dar um filho naquela altura do campeonato. Então, qual é o milagre que você está querendo? Você está se movendo nesse milagre? Você está crendo, você está declarando e está decretando isso sobre a tua vida? Você está andando, os teus passos, hein, mulheres? Os teus passos estão sobre essas promessas. Os teus passos estão os teus olhos estão olhando o espiritual, ou está focando a circunstância que muitas vezes o diabo está te mostrando. Ele está te mostrando, está te falando que não dá certo, que não vai dar, que esse homem não tem jeito. Ele tem jeito sim, ele tem jeito porque o meu teve, um de muitas aqui teve, então ele tem jeito sim. O que você está focando? Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Vai morrer? Não vai morrer não. Não vai morrer não. Porque Deus é um Deus de vida. É vida em abundância. Deus não te trouxe aqui para que você saísse da mesma maneira. Você quer sair daqui da mesma maneira? Eu creio que ninguém quer. Ninguém quer sair daqui da mesma maneira que entrou. Porque você está saindo da sua casa, muitas estão deixando seus filhos, muitas estão cansadas, estão numa correria. Você está oferecendo o teu corpo como sacrifício. Muitas aqui estão. Então o Senhor, Ele está aqui, Ele quer te tocar. E Ele quer tocar e Ele quer trazer essa fé no sobrenatural. Uma fé que eu não ando pelo que eu estou vendo, as circunstâncias que têm se levantado, que Satanás tem falado. Eu não ouço a voz que não seja do Senhor. Eu peço ao Senhor um filtro para mim ouvir somente o que vem dele, um filtro espiritual. Então, mulher, ore agora. O Senhor quer ouvir a tua voz. E se você tem necessidade, tem vontade, o Senhor está tocando no teu coração, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui, e você pode entregar essa tua fraqueza, ou essa tua falta de fé, ou a pouca fé que você ainda está tendo, para que você venha alcançar o sobrenatural, para que o Senhor venha mudar a tua história, para que Ele mude a partir de hoje, que você vai crer nesse Deus do impossível, que você vai agradar Ele, porque você vai agradar esse Deus. Ele quer ouvir isso de você, que você quer agradá-lo, porque você não tem agradado, porque você tem entristecido o Senhor, porque você tem duvidado que Ele é capaz de mudar o teu filho. Você tem duvidado que Ele é capaz de mudar essa história que tem se levantado na sua casa. Essa situação que Satanás está usando para entristecer, para roubar a tua paz. Você tem acreditado nisso. E nisso você tem entristecido, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E não essa fé fingida, uma fé que você fala para o teu líder, uma fé que você fala para aquelas pessoas que estão à tua volta, eu creio, mas a tua atitude não é de quem crê. A tua atitude não está sendo, e Deus está vendo, porque você só fala de boca, mas a tua atitude, o teu agir, o teu andar, não tem sido de uma mulher de fé. Aqueles que têm caminhado muitas vezes junto com você não têm visto isso. Peça ao Espírito Santo, feche os seus olhos, e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus, eu te louvo porque sei que tudo tem um propósito. Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor preparou tem propósitos. Eu sei que nós não estamos aqui porque nós queríamos, é o Senhor que quis, e o Senhor tem falado com cada vida aqui. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar com cada uma, que o Senhor venha ministrar no coração de cada uma, que cada uma venha entender e venha se mover naquilo que o Senhor quer, que o Senhor venha trazer sobre elas, Deus,
o sobrenatural. O Senhor venha trazer desejo. O Senhor venha trazer vontade de realmente se render e viver nesse sobrenatural, o impossível, caminhando sobre as promessas do Senhor. Aquilo que eu tenho crido, naquilo que eu tenho lido, eu tenho crido, eu tenho vivido, caminhando sobre as promessas do Senhor, vivendo sobre aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu caminho, eu creio, porque é assim que a palavra está dizendo, é assim que a palavra diz. Porque assim será a palavra que sair da boca do nosso Deus. Ela não vai voltar vazia. Se você tomou posse das promessas, então viva sobre essa promessa. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus do impossível, minha irmã. Creia nesse Deus. Nada é impossível. Nada. Então somente creia. Mas eu creio, eu tenho uma vida de vitória quando eu tenho intimidade com esse Deus. Quando eu me entrego aos braços dele, quando eu vou para o meu quarto, quando eu oro ali com ele, sou eu e ele. É essa fé que Deus quer em mim e em você. Que você acredita que nada é impossível. Nada é impossível para esse Deus. E isso vem com intimidade, com uma vida realmente íntegra, uma vida que se desprende daquilo que é natural, uma vida que não olha para o que o inimigo está mostrando, uma vida que não foca na circunstância, uma vida que realmente crê nesse Deus. Pensa o quanto você agrada ao Senhor, crendo que Ele é capaz de mudar essa história que tanto te incomoda. Creia o quanto que você pode. Olhe pelos olhos espirituais, o quanto você pode agradar esse Deus, crendo nele. Em tudo o povo pecou por causa de falta de fé. Em tudo aquele povo pecou quando saiu do Egito no deserto, porque não creram nesse Deus, porque duvidaram dele, porque viram maravilhas, milagres, e não creram e duvidaram. Creio que és tudo para mim. Tenha liberdade, minha irmã. Canta esse louvor. Tenha liberdade no Espírito Santo. Creio que